Oito Pilares Podcast, episódio 7, Fábula Digital. Fala galera, eu sou o Big. E eu sou o Bruno. Caso vocês não tenham percebido, eu estou sem o Kelvin aqui hoje, porque eu trouxe aqui o Bruno Calado, mais conhecido como Mestre Digital, para participar do podcast Oito Pilares sobre Fábula Última. E aí, mestre, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo. E você? Eu tô de boa. A gente vai falar um pouco sobre o trabalho do Mestre Digital, que ele anda fazendo muitos vídeos sobre Fábula Última, então eu convidei ele para cá. Também falar sobre o jogo, sobre o Fábula Última, que é o objetivo do podcast. E também tem umas perguntas da galera aí, e a gente vê isso depois das notícias e comentários. Bom, a novidade e a notícia mais importante da semana é que no dia 3 saiu o pré-start, né? Para o Aperte Start da Jambô. Todo mundo já baixou e aí rolou uma polêmica com a escolha dos termos. Muitos termos aí que alguns foram escolhas estranhas, outros estão simplesmente errados. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhada lá no Discord da Jambô. E aí, por causa disso, a Jambô abriu um tópico lá no Discord para feedback, né? Pra galera poder mandar opiniões, impressões, talvez até sugestões do que fazer com essa polêmica, com esses termos. E por causa disso, por causa desses termos aí que eu realmente eu não gostei, não concordo. Não é questão de gosto também, né? Falar assim, eu não gostei, parece assim, fazendo birra. Não, eu não concordo. Tem muitos aí que estão só errado mesmo, tem que mudar. E eu decidi, juntamente com o Kelvin, fazer um hiato no podcast até a Jambô se pronunciar oficialmente sobre esses termos, se ela vai mudar ou não, certo? Então esse é o, digamos assim, o último podcast dessa temporada, digamos assim. E assim que a Jambô se pronunciar sobre o que ela vai fazer com os termos que geraram a polêmica, a gente vai tomar uma decisão final sobre se vai continuar ou não o podcast, certo? Vamos aguardar então. Aí fica aí com um papo com o Mestre Digital que ficou muito legal, ficou bem bacana mesmo. Bruno Calado. Quantas vezes você já ouviu piada com seu nome, hein? Desde o jardim da infância, isso aí é recorrente. É recorrente, né? A pessoa fala Bruno, aí depois ela fala calado, entendeu? Ou então ela fala Bruno, mas você é calado mesmo? Ô mestre, eu vou te chamar de Bruno, às vezes de mestre, não tem problema, né? Tranquilo, do jeito que você quiser. Mestre, você tá na internet, assim, produzindo conteúdo para RPG, porque assim, o seu canal começou em 2019, mas você faz esse conteúdo com RPG há mais tempo ou é desse tempo mesmo? Eu acho que foi por aí mesmo, e na verdade eu comecei porque eu tinha colegas, mestres e jogadores que eu precisava explicar coisas. E aí, como ficou um trabalho repetitivo, eu tinha que toda vez repetir a mesma coisa, aí eu falei, eu vou gravar um vídeo, e aí a pessoa assiste o vídeo e eu não preciso ficar repetindo. Foi aí que nasceu mesmo a ideia do canal. Aí eu comecei a fazer mais conteúdo com mais frequência de mais coisas. Eu vi aqui que você é formado pela FATEC, né, cara, em análise de sistema. Eu acho que isso aí tem tudo a ver com o que tu faz, né, de mexer com Foundry, por exemplo. Com certeza. Essa formação em informática, ela ajuda muito aí a eu ter uma familiaridade com o Foundry, né, que é basicamente um software. Sim. Eu dei uma olhada no teu GitHub, tô parecendo um nerd agora, a galera que não entende nada de GitHub, que nem eu. Mas eu vi lá, você tem um monte de módulozinho, né, já por lá, né? Sim, eu fiz vários módulos para o Foundry VTT. Também fiz alguns scripts para ajudar na instalação dele. Eu não lembro se eu tenho algum outro projeto à parte, mas deve ser coisa bem antiga se tiver. E basicamente é isso, assim. Um destaque aí, por exemplo, eu fiz o módulo com as cartas críticas pro D&D do RPG Next. Então, Nossa, esse aí
Bem específico, né? É, bem específico mesmo. Fiz um módulo aí para você importar várias fotos ou PDFs rapidamente para dentro do Foundry. Então tem alguns módulos aí também para quem tiver interesse. O Mesh Digital aí, para mim, é uma das referências do Foundry, porque assim, eu comecei a aprender Foundry e não tem como, cara. Se você pega para aprender Foundry, você vai procurar um tutorial no YouTube. Se você vai procurar um tutorial no YouTube, eventualmente você cai no canal do Mesh Digital, né? Você não tem pra onde correr. Muita gente já chegou te agradecendo, eu mesmo já te agradeci, né? Pelos seus vários tutoriais que me ajudaram, me ajudam até hoje. Mas muita gente chega pra ti, pô, mestre, valeu, cara, brigadão aí e tal. Pois é, isso acontece bastante, mas também a quantidade de vídeo que eu já produzi já deve ter batido centenas de vídeos sobre o Foundry VTT. Sobre o Foundry você começou, você lembra mais ou menos quando começou? Porque assim, você não começou com Foundry, eu vi que no seu canal você começou fazendo uma lore de Starfinder, né? E aí você depois fez Fantasy Grounds. É isso mesmo, o motivo foi o mesmo que eu te falei. Quando eu jogava Starfinder, a gente sempre tem que apresentar a base do cenário. E aí, como eu apresentei, eu jogava a sociedade, né? A sociedade você joga com muita gente diferente toda vez. Eu comecei a ficar cansado de repetir a mesma introdução. Aí eu falei, vou fazer um vídeo que a pessoa já conhece a introdução. Foi o mesmo princípio. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa com a minha campanha. Eu tenho 8 jogadores, aí eu vou gravar uma coisa. Tá aí, galera. Vocês querem saber o que aconteceu? Relembrar? Tá aí. Toma esse vídeo aí. Mas como é que você fala? Você fala do cenário? Que cenário? Não, do Fábula Última eu tenho 2 grupos. Aí, tipo assim, tem acontecimentos que eu tenho que contar, principalmente para relembrar, sabe? Porque a gente tá num hiato muito grande, aí o pessoal às vezes pergunta, eu vou falar uma coisa, o pessoal não lembra, né? Aí eu vou e escrevo, né? Porque eu tenho, como narrador, eu tenho um pouco mais de memória do que rolou na campanha, né? Aí eu escrevo e mando no WhatsApp. Eu acho que eu vou fazer um vídeo agora. Tá aqui, galera. Fica gravado aí o vídeo, não precisa ler nada, vai assistir o vídeo aí, tá? Usar a sua dica aí. É uma solução prática. Eu também tô com 2 grupos e é cansativo, porque o Fábula Última, ele é muito personalizado. Não é, Você não tem uma coisa pronta, você tem que meio que ir criando pro grupo. E assim, eu montei 2 grupos e eu me arrependi, assim, porque o trabalho é grande. É grande mesmo. E aí, voltando aqui pro Foundry, que é o motivo pelo qual o mestre tá aqui, porque além dele fazer vários tutoriais no Foundry aí, inclusive eu tenho um grupo aqui de Fortaleza, de RPG, que tem umas 200 pessoas, que estavam propondo fazer um mini curso de Foundry. Aí a galera falou, que mini curso de Foundry o quê? Pega a playlist do Mestre Digital, assiste aí que você aprende, sabe? A galera já falou assim, sabe? Negócio de mini curso, pô. E aí, por causa do Foundry, que você tá fazendo vários vídeos sobre Fábula Última, eu tenho uma pergunta aqui, inclusive, de um rapaz aqui de Fortaleza, o Verlan Veras. Ele disse assim, pô, Big, pergunta lá pro mestre se ele não tem intenção de fazer novos vídeos, assim, porque ele tem vários tutoriais do Foundry que ele fez há muito tempo, e a gente sabe que o Foundry, ele vai, digamos assim, ele é um beta, né? Ele tá sempre beta, ele tá sempre atualizando, né? Sempre com novidades. E alguns vídeos seus ficaram meio desatualizados. Aí ele pediu para perguntar se você tem intenção de refazer alguns dos tutoriais importantes, assim, que não caibam mais por causa das mudanças que já houveram no Foundry. O que você tem a dizer sobre isso? Então, eu tô sempre fazendo atualizações dos vídeos, mas foi o que eu disse, né? Eu fiz centenas de vídeos e eu não consigo fazer a curadoria desses vídeos sozinho. Então, se você achou um vídeo que tá desatualizado, vai lá nos comentários desse vídeo e fala, olha, esse vídeo aqui tá desatualizado, faça um remake, porque eu coloco na minha lista para refazer. Boa, maneiro. Eu sempre vejo quando tu lança assim, tipo assim, versão 12, o que é que atualizou? Versão 13 que você fez recentemente, né, do Foundry. Eu sempre vejo esses vídeos que aí eu tenho uma ideia do que esperar da versão. Então, como o meu já tá instalado e já tá configurado, eu consigo te acompanhar, né? Mas realmente eu acho que para uma pessoa que nunca instalou Foundry na vida, se ela pegar o teu vídeo, algum vídeo pode ficar confuso, né? Mas tá aí, fica a dica aí do mestre, quem quiser um remake, comenta lá, procura o vídeo que você quer e comenta lá, que aí se der, né, mestre? Então, para quem tá iniciando mesmo, eu fiz uma playlist, né, que eu chamei ela de curso do Foundry. Então, se você tá no começo, eu recomendo muito essa playlist, que ela vai cobrindo todos os aspectos iniciais, e ela é feita para iniciante mesmo, para quem não sabe nada, é explicado com bastante calma. Pronto, então eu vou colocar, além de estar no canal do mestre, essa playlist, você só olhar no canal dele,
E vai estar a playlist, eu vou colocar também na descrição desse podcast o link para a playlist de curso do Foundry do Mestre Digital. Agora vamos lá, mestre. Já que a gente já falou sobre você, sobre o seu trabalho, o que você faz na internet, que alguém cometeu o pecado de não lhe conhecer antes disso, mas a gente vai falar sobre Fábula Última. E eu queria saber como é que você conheceu esse jogo, como é que te apareceu, como você conheceu, viu pela primeira vez e o que é que te atraiu nele. Foi a indicação de um amigo, ele falou, olha, esse sistema é muito legal, você vai gostar. Aí eu dei uma olhada por cima, isso há anos atrás. Só que, pra mim, eu tenho uma restrição. Eu jogo pela internet. E na época, eu não achei um sistema, ou não sei se tinha e eu não achei, ou se não tinha ainda, mas eu não achei uma forma legal de jogar ele pela internet. Uhum. Aí eu soube que vai ter o lançamento dele em português. Aí eu falei, deixa eu só ver, né? Vai que saiu o sistema aí no Foundry, que é onde eu jogo. E aí eu achei a primeira coisa que eu fiz foi achar o sistema pra ver se ele dava pra usar. E aí eu fiz uns testes, eu vi que o sistema estava muito bem feito no Foundry VTT. E eu falei, caramba, se eu quiser eu posso jogar. Aí eu peguei o PDF e comecei a ler. E aí eu falei, nossa, que sistema legal, é tão legal quanto me disseram. E aí eu fiquei apaixonado pelo sistema. Tem muitas coisas que eu gosto. Ele não tem problemas comuns em outros sistemas. Então, assim, eu só tenho elogios para esse sistema. E aí eu peguei o PDF, juntei com o Foundry, e aí eu organizei aí 2 mesas, e agora eu tô jogando. Então tá bem massa. Eu fiz todo o processo que tá no livro, né, que é a criação do mundo com os 2 grupos. E aí uma coisa que eu gostei muito é que as 2 criações, elas ficaram muito diferentes. Então cada vez que você jogar, vai ser uma experiência completamente nova. Quando você fez os 2 grupos, cada um fez o seu próprio mundo, ou você juntou os 2 mundos num só? Cada um tem o seu mundo, cada um tem o seu mapa. Tá, eu cometi o erro de fazer os 2 no mundo só. Aí, tipo, o que um faz tem que alterar o que o outro faz, tá ligado? É mó doideira. E parece bem mais difícil mesmo. É desafiador. É legal, mas é desafiador. Não, eu fiz separado mesmo. E aí tem a jogabilidade. Porque uma coisa que eu gostei também no sistema é que você pode... Cada grupo aí joga do jeito que eles gostam. Um dos grupos, eles são aqueles caras que, sabe, gosta de otimizar personagem, gosta de ser o mais poderoso possível no sistema. E aí eu joguei com esse grupo, e aí, assim, o sistema, ele é satisfatório. Ele consegue apresentar um nível de desafio adequado, enquanto os jogadores são desafiados, e os jogadores também, eles lutam usando as habilidades, eles são poderosos, eles se sentem poderosos. O outro grupo, ele não é assim. Ele não é um grupo que joga otimizado para ser o mais forte. Ele joga meio que tranquilo. E o sistema também se adequou bem, assim. O desafio fica elevado, mas eles conseguem superar os desafios com facilidade, sem precisar realmente otimizar o personagem. E eu gostei muito dessa flexibilidade. Não é aquele sistema opressivo que você tem que jogar otimizando o personagem, mas se você quiser, tá tudo bem. Eu acho legal isso aí. A galera do meu grupo, ela tem a galera que otimiza, mas eles são bem pontuais, então já vai ser bom porque tá tudo misturado. Tipo assim, tem um grupo que tem um cara desse ou 2 e o outro não tem, então bem bacana. Eu acho que é um aspecto legal do Fábula Última, realmente. E aí o Lê Lucas, lá do grupo de WhatsApp do Fábula Última, ele te mandou uma pergunta sobre isso. Ele falou assim, pergunta se ele joga Fábula Última presencial, e se a resposta for sim, qual ambiente ele acha que favorece mais o sistema. Então você já falou que não joga presencial, né? Só digital, não é isso? Isso, eu só não entendi a questão do ambiente. Como assim? Se é melhor presencial ou se é melhor online? O Fábula Última em questão. Isso aí eu acho que é pessoal, assim. O que é melhor pra você. É muito pessoal essa pergunta. É porque sabe o que é? É que tem alguns debates aí de que o Fábula Última ele funciona melhor no digital pela questão de você ficar dos efeitos de sobe atributo, diminui atributo, sabe? Aumenta a destreza, diminui vigor, que você no digital é automático. Você tá lá com o sisteminha lá, e quando quando você sobe o atributo ou desce o atributo por um efeito, ele acaba no turno seguinte, e no coisa você tem que ficar lembrando de sobe atributo, desce atributo, sabe? E no digital não tem esse problema, sabe? Tem um pequeno debate sobre isso aí. Sim, a automação... A automação, exatamente. A automação, ela realmente dá uma grande ajuda.
tem um jogo que eu só consigo jogar, um jogo de tabuleiro, né? Que eu só consigo jogar no digital, que é o Terraforming Mars. Eu acho que eu sei qual que é. É um jogo de tabuleiro que não... Cara, eu fico pensando qual o inferno que deve ser jogar esse jogo de tabuleiro de verdade, assim, com papel. Porque eu só jogo no digital e já acho complicado, imagina de verdade, sabe? A automação é muito bom. Se você joga no presencial e você tá com dificuldade nisso, eu mesmo já fiz e tem outras pessoas que fazem, elas usam o Founder VTT ou outra ferramenta semelhante para jogar presencial. Então cada um ali fica com uma ficha no online, e aí na hora de rolar os dados, você rola manualmente. Eu já fiz essa maluquice, na época foi com D&D. Pô, é possível você juntar os dois. Legal, bota a ficha no celular, um em cada celular, né? Pode ser. Legal mesmo. E aí o Júlio César também te perguntou o que é que você acha do sistema do Fábula Última como substituto para os sistemas populares. Uma comparação aí com D&D, com, sei lá, Call of Cthulhu. Ah, não, essa pergunta ela é muito abrangente, né? Porque cada sistema aí tem uma proposta. Aí fica até difícil. Por exemplo, o Call of Cthulhu aí, o nosso Cthulhu, ele é uma proposta totalmente diferente, assim. Ele é uma questão de investigação e horror. Eu acho que nem ficaria muito legal você jogar o Fábula se você for pegar aí uma aventura de Cthulhu, né? Você precisaria do Cthulhu ou um dos sistemas semelhantes ao Call of Cthulhu. Você não acha que o D&D também, ele não é uma proposta diferente do Fábula? O D&D, ele é fantasia medieval, e o Fábula, ele trabalha muito bem com fantasia medieval. Então, nesse caso específico, eu acho que ele substitui perfeitamente, até melhor. Eu acho assim que beleza, o D&D é fantasia medieval, mas ele é uma fantasia medieval de matar monstro, ficar forte, sabe? Enquanto o Fábula Última, ele, tipo assim, ele é a fantasia medieval de contar uma história. Acho que ele conta histórias melhor que o D&D, na minha mente. O D&D é muito bom pra combates épicos e tal, e o Fábula Última, ele tem os combates legais, mas eu acho que ele conta uma história melhor. Concordo absolutamente. Ele tem a parte bacana aí para os seus combates, e ele tem aí também uma parte mais desenvolvida para a contação de história. Então, tanto os pontos de fábula mesmo, você gasta um ponto de fábula e você adiciona um elemento à história. Então, isso é uma coisa que não tem no D&D e é muito legal. Por exemplo, um jogador, eles acharam um livro de um lich e eles não sabiam como ler esse livro porque estava numa linguagem antiga e secreta. Aí o jogador gastou um ponto de fábula e falou, olha, no meu vilarejo que a gente está indo agora, tem um ancião e esse ancião sabe exatamente como ler esse livro. Então foi uma coisa, eu falei, caramba, que ideia legal, boa. Legal mesmo. Eu sempre brinco que assim, que a regra de comportamento, de personalidade do personagem do D&D é o alinhamento ou tendência, sei lá como é que chama, que eu não jogo D&D tem mais de 10 anos. Como é que chama hoje em dia, você sabe, no D&D que eles são? É alinhamento ou é tendência? Eu tô na dúvida. Eu sei que alinhamento e tendência é o que é falado, eu não sei qual que é o certo. Beleza, é isso aí, você entendeu do que é que eu tô falando, né? A regra de personalidade do D&D é isso aí, né? Só que ela não tem nenhum efeito mecânico no jogo. Se você é leal e bom, foda-se se você é leal e bom. Se você é leal e bom na ficha. Se você quiser ser mal, o que é que vai te penalizar? Em nada. E se você for leal e bom, também não vai te dar benefício de nada, tá? Na sua ficha. Já o Fábula Última, não. Você tem uma mecânica de personalidade com a identidade, né? O tema e a origem, que tem um efeito mecânico no jogo, com os pontos de fábula, né? Tipo assim, se você usar aquilo ali, se você interpretar, vamos estar entre aspas, né? Mas se você conseguir fazer aquilo ali encaixar na sua ação, vai te dar um bônus mecânico. Eu acho muito legal, é uma coisa bem RPG moderno, sabe? De hoje em dia, os RPG tem isso, sabe? E isso foi outra coisa que eu senti. Eu sinto que o Fábula, ele é um RPG com ideias modernas. E eu concordo também. O sistema de identidade tema-origem, ele fica o tempo todo trazendo a personalidade do personagem pro jogo. É muito massa isso. Mudando aqui de tópico, vou falar de aspectos diferentes do Fábula Última. O Rodolfo Machado, ele te perguntou assim, ó, qual a opinião do mestre sobre a criação de cenário em conjunto com os players na questão da narrativa compartilhada? Você já falou um pouco, né? E aí, já tinha feito algum jogo desse jeito, assim, criando a coisa com a galera, mestre?
Eu não consigo lembrar, não. A maioria dos jogos que eu jogo são aventuras prontas ou aventuras que eu bolei. Agora, fazer essa construção colaborativa, eu acho que foi a primeira vez. E eu gostei muito, mas muito mesmo. Inclusive, eu estava conversando com um amigo pra gente marcar uma aventura pra ele conhecer o sistema. Aí ele falou: olha, eu não tenho muito tempo, então você marca aí uma one shot. Só que para você realmente conhecer o Fábula Última, uma one shot não vai dar certo. Porque você precisa de uma sessão para você sentar com o grupo e criar o mundo, e depois de uma sessão para você de fato jogar. Eu senti muito que o Fábula Última ele foi criado para você ter uma campanha prolongada, para um jogo prolongado. Você só sentar, vamos jogar aqui o combate, você tá perdendo metade do sistema. Essa parte de você criar o mundo com o seu grupo, ela é muito rica, porque é muito legal você ver que os jogadores, eles foram lá e eles criaram elementos do mundo. Então, eu tenho um jogador lá que ele criou uma região do mundo, depois ele criou um deus, depois ele explicou todo como funciona o comportamento desse deus, e aí, baseado no que ele criou, a gente jogou até já uma side quest. Então, é muito legal essa parte. Eu fico até feliz de você ter falado isso aí, porque eu e o Kevin aqui, a gente é amigo há muito tempo e a gente pensa mais ou menos parecido. E a gente tinha chegado à conclusão de que o Fábula Última ele não é um jogo para one shot. Só que eu pensava que era só loucura da nossa cabeça. Mas é bom você ter falado isso aí, porque é mais uma pessoa que concorda com a gente. Não, com certeza absoluta, porque a criação de mundo, isso aí vai no mínimo uma sessão, se você não tiver no seu grupo aquele pessoal que gosta de elaborar bastante. Agora, para você aproveitar o que você criou, vai algumas sessões, não tem como você tipo jogar uma one shot. Eu vi aquela press start lá, aí eu achei legal, mas eu falei, cara, metade do sistema tá sendo perdido aqui, cadê a criação de mundo? Mas assim, eu ainda considero o press start muito bom, porque ele é o mais próximo que consegue o Fábula Última chegar do one shot, sabe? Como você falou, cortando um bom pedaço da carne, cortando a carne do Fábula Última, né? Da criação de mundo. Mas aí é o que consegue deixar mais próximo, assim, de one shot, é o press start. Sim, sim. E aí, ó, o Lousada, o Lousada tá em todo canto, ele tá no grupo do WhatsApp, tá no Discord, ele perguntou assim, se ele já teve caso de player com dificuldade de criar algo, seja em jogo narrando uma cidade que adicionou, ou com ponto de fábula, seja na própria criação do cenário. E se sim, o que ele fez pro player se soltando e destravar isso. É a questão até que eu e o Kevin abordamos lá no episódio passado, que era o seguinte, como você falou, uma coisa de criação, narração compartilhada, tem vários RPGs que tem isso, mas não tem nos RPGs mais jogados, não tem no D&D, não tem no Vampire. Pode ser que a galera tenha certa dificuldade, trava, né, com isso, né? Você chegou a encontrar algum jogador com esse tipo de dificuldade, não conseguir criar? Não conseguir criar, não, assim, porque normalmente o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem um pouco mais de dificuldade para criar. E aí tudo que você precisa fazer é dar tempo para ela. Então, em uma das criações de mundo lá, nas duas criações, teve um jogador lá que a gente falou qual que é a ameaça que você vai criar, né? Porque cada jogador tem que criar uma ameaça. E esse jogador, ele ficou pensando e pensando. E aí depois a gente foi fazendo outras coisas enquanto isso. E aí depois de uma hora mais ou menos, ele falou, tive uma ideia. E ele deu a ideia dele. Então, quando alguém não consegue criar, tudo que eu faço é dar mais tempo pra ela. Então, a gente vai seguindo aqui, aí quando você puder, você cria pra gente aí. Uhum. Eu até fico pensando nessas coisas, porque assim, tem jogador que vai escrever histórico, né, background de personagem, escreve 5 páginas, sem nem necessidade nenhuma de escrever. Aí na hora de criar um inimigo, o cara trava, tá ligado? Pô, aproveita o poder da criação tá na tua mão. O que tu escrever, o que tu criar, vai virar realidade no mundo. Isso é muito legal, pô. O cara trava, sabe? Eu fico assim. Mas acontece, comigo já aconteceu também, sabe? Em outra mesa, não na do Fábula Última. Ah, não, isso sim. Às vezes você dá uma travada. Isso acontece mesmo. Mas eu acho que o tempo cura tudo. Né? Você dá um tempo pro jogador, ele vai se soltando, vai fermentando as ideias, né? Mais ou menos. Sim, sim. Vamos falar um pouco do que é que você espera aí, porque tá chegando o financiamento. A gente tá gravando isso no dia 29 de maio. Ontem teve o anúncio
furada da Jambô, né? Furada não, porque foi por um engano, né? Eles falaram que ia anunciar alguma coisa pro dia 28 de maio, mas acabou que atrasou e aí ficou pro dia 3 de junho, que é semana que vem, que é provavelmente quando esse podcast vai estar saindo, mas a gente aqui no momento não sabemos de nada do que é que vai ser. Qual é a sua expectativa sobre o financiamento? Se você tem alguma expectativa para esse dia 3 de junho, ou se você tem alguma expectativa pro financiamento em si, se você vai participar. Vamos falar do que é que vem por aí. Uma coisa que eu tava ansioso é a questão das erratas, né? O PDF, o livro em inglês, ele já saiu várias erratas, e inclusive algumas dessas erratas não foram atualizadas no PDF em inglês. Sim. E aí, né, eu peguei a lista de erratas, mandei lá pra Jambô e perguntei, olha, vocês vão colocar as erratas? E aí eles responderam, eles falaram, vamos sim. Aí eu fiquei bem feliz, eu falei, puxa, então vai vir mais atualizado que o próprio PDF em inglês. Ah, mas sempre acontece isso, mestre. Eu vou te falar, por que eu sei que sempre acontece? Eu trabalhei vários anos na Retropunk e eu tive vários conhecimentos internos, assim, da galera, de ver como é o processo, né? E tem um processo, quando tá traduzindo o livro, de ter aplicação de errata. Tradução, revisão, cotejo e aplicação de errata. Depois que a gente fez tudo, agora vamos pegar a errata que tem já e aplicar para poder o jogo ficar atualizado. Então a gente tem realmente a vantagem de estar o livro mais atualizado do que o original aqui no Brasil. Isso é ótimo, eu fiquei bem contente com isso. Eu falei até no grupo lá do WhatsApp que o pessoal tava preocupado com essa mesma coisa, né? E vai ter errata. Assim, galera, com certeza a errata vai ser aplicada. Os erros que vierem no Fabulous vão ser erros novos. Os antigos vão estar todos corrigidos. Os que vierem vão ser novos, tá? Pode ficar tranquilo. É normal, né? Também ter erro aqui no Brasil. Não tem jeito. Sempre tem errata brasileira. Então, tem pra onde fugir. Mas vai ser erro novo. Os velhos vão estar ok, tá? Mas o texto do Fábula é tão tranquilo que mesmo assim, sem um ou outro probleminha ali, fica tranquilo de você entender. Ele não é um sistema complexo que você precisa ter um entendimento claro das regras. Ele é bem fácil. Outra coisa que é legal é ter uma meta digital. Então, eu só gosto de PDF. Então, eu gostaria de ter uma meta que eu vou pegar todos os PDFs. Teve um outro financiamento que teve aí, eu fui interessado nele, mas para você pegar todos os PDFs, você, na verdade, tinha que comprar um plano lá que custava, tipo, R$400 e vinha livro físico. E aí eu falei, putz, aí não rola. Isso é bem comum aí nos financiamentos gringos, né? Que você tem a meta digital. Então, você quer coisa digital, você compra essa meta aqui, vai vir tudo para você digital. Você não compra mais livro físico? Você realmente virou mestre digital? É uma questão de logística, né? Eu não tenho muito espaço para colocar livro. Mas uma vez ou outra aí eu arranjo um livro. Mas é raro. O Bruno vai ser o primeiro a transferir a mentalidade dele para dentro do computador quando for possível. Vai virar totalmente o mestre digital de verdade. Depois de assistir Black Mirror, eu tenho medo. Tá com medo, né? Tá certo. Eu acho assim, sobre financiamento, o que eu tô esperando, né? Não sei se você já viu os livros que foram anunciados, né? Que são os 3 atos, o básico e o escudo do mestre. Mas espera aí, o escudo do mestre junto com o livreto do mestre, né? Ou não vai vir um livreto do mestre? Não, vai vir. É porque tá como guia do mestre, mas é porque, na verdade, você tá... Não sei, você tá comprando o escudo e ganha o guia. Ou você tá comprando o guia e ganha o escudo, né? Não sei, mas é isso mesmo, é exatamente isso. É o escudo do mestre que vem com aquele livretozinho lá do guia, com aquelas regrinhas extras lá. A gente sabe que um financiamento da Jambô é sucesso, né? A gente já sabe que vai bater as metas. Eu tô interessado o que é que eles vão fazer de meta extra, assim, e se vai bater, né? Várias metas extras. Uma meta extra que eu queria muito era um módulo Foundry. Eu já até mandei um e-mail e falei, faz um módulo Foundry aí, mas isso aí precisava que mais pessoas fizessem isso. Manda lá um e-mail pra Jambô e fala, olha, coloca uma meta para fazer um módulo pro Foundry VTT. E isso daí é uma coisa que outras editoras já fizeram. Então, é editora brasileira. Sim. A Tria, por exemplo... A Retropunk tem módulo de Savage Worlds. Mas ela fez como meta de financiamento ou ela fez por conta? Não, ela fez tipo, você comprava separado. Sim. Então, por exemplo, a Tria, ela pegou e fez isso. Ela colocou como meta de financiamento em alguns dos financiamentos dela, tipo, módulo Foundry. Se bater essa meta, a gente faz o módulo Foundry. E aí ela conseguiu. E
Felizmente aí o sistema Fábula no Foundry VTT mas tá muito bom mesmo. Então é seguro você fazer um módulo oficial em cima desse sistema. Eu uso lá e inclusive eu até brinquei, que agora eu faço parte da equipe de localização para português, né? Eu fiz 1% e o outro rapaz que tá lá há mais tempo fez 99%. Mas eu faço parte, não interessa, meu nome tá lá. Verdade. Eu acho que tá muito bom, cara, e vai ser difícil a Jambu querer fazer um pra competir. Competir não, né? Mas, por exemplo, eu não mudaria. Eu acho que eu não expliquei direito, assim. O que seria um módulo oficial do Fábula Última pro Foundry? Ele conteria todo o material que não é permitido ser colocado no Foundry, entendeu? Ah, o compêndio, então, no caso. Isso, você ia colocar todo o conteúdo do PDF para você consultar as regras do Foundry, você ia colocar todos os itens que estão faltando, você ia colocar todos os NPCs. Então seria o módulo oficial do Fábula Última da Jambu para o Foundry VTT. Então é porque é o compêndio, né? Que tem tudo, né? Que tem os itens, tem as magias, que tem. Isso aí eu pagaria uma grana disso aí, velho. Que dá maior trabalho fazer, ou eu conseguir, tá ligado? Não, com certeza, eu também compraria. A gente mesmo aqui, que tá na localização do módulo, que lá no módulo tem algumas coisas dessa aí, né? A gente já tá pensando no inferno que vai ser quando saiu da Jambu pra poder colocar o nome oficial, né? A tradução oficial. E atrás de cada termo, saber como é que eles traduziram pra atualizar, vai ser um inferno. Eu compraria, eu pagaria uma grana. Sim, vai dar trabalho. Vai dar trabalho mesmo. Eu pagaria realmente uma grana por esse compêndio aí do Fábula Último. Mas livro você não quer, né? Só se for PDF. Não, às vezes eu pego um livro, sim. Eu tava até conversando com o pessoal que esse do Fábula eu gostei muito. Legal, eu tava pensando se eu pego ou não pego. Na verdade, tô meio indeciso sobre esse caso específico. Eu acho o Fábula Último muito lindo porque ele é A5, né? Ele é pequenininho, cara. Acho legal o livro aqui, A5. Aquele livro grandão. Sim, sim. São bonitos mesmo. E vamos falar aqui, a gente tá indo pro final já, mestre. Eu vou falar sobre a comunidade do Fábula Última. Porque assim, uma coisa que eu sempre falo nas redes sociais, que eu tô em todo canto aí das redes sociais que falam de Fábula Última. Então, galera, procura aí o 8 Pilares aí no Instagram, no Facebook, no Twitter. Eu tô lá no Discord do Fábula Última, no Discord da Jambu. Tô em todo canto. Até no Reddit, que ninguém usa no Brasil, eu tô lá no Reddit também. Mas uma coisa que eu sempre falo pra galera, mestre, é o seguinte: a comunidade é o que faz o jogo. Eu uso como exemplo o Street Fighter RPG. Lembra do Street Fighter RPG? No caso era nem a Jambu, era a Trama, que era da Dragão Brasil, que publicou aqui no Brasil. Você lembra dele? Eu não lembro, não. Conta a história aí. Então, o Street Fighter RPG, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora que lançava a Dragão Brasil antes, né, da Jambu, anterior a Jambu. Esse jogo é tipo assim, ele é um hack de storyteller, né, ele parece vampiro, usa a mesma coisa do vampiro, assim, a mesma base, né, do vampiro antigo. E esse jogo, ele tá vivo até hoje no Brasil. O jogo é de 92, sei lá, e ele parou de ser publicado em 98. Só que no Brasil tem fã publicando até hoje, fazendo tem fanzine, publica suplemento, sabe? Por quê? Porque a galera gosta tanto, a comunidade do jogo se uniu em redor do jogo e não deixa o jogo morrer, tá entendendo? E eu sempre falo que a comunidade do Fábula Última, eu sempre falo pra galera que não interessa, a Jambu ela vai ser só uma facilitadora de trazer o jogo pra cá e tudo, mas quem vai fazer o jogo ter sucesso ou não, e quem vai fazer o jogo existir ou não, é a comunidade, é eu fazendo podcast, é o mestre fazendo vídeo sobre Fábula Última, é a galera criando hack, fazendo combo, o pessoal posta lá no grupo, aqui minha classe nova que eu criei, sabe? Eu acho muito legal isso. E aí eu te perguntar, primeiro sobre a respeito dessa o que é que você vê sobre esse senso de comunidade ao redor do jogo, e se você tem planos de você mesmo criar coisas, de tutorial, de explicar as coisas, explicar como é a classe, explicar como é que é atributo. Mas eu queria saber se você tem plano de lançar uma classe nova, um feitiço, usar o Ultimator lá, um monstro novo. O que você tem falar a respeito disso? Fazer coisa nova eu já fiz, eu já criei vários monstros, vários inimigos diferentes para as campanhas que eu tô jogando.
Uhum. Isso aí eu tenho feito bastante. Agora, uma coisa para publicar, isso aí, na verdade, é uma ideia que eu comecei há uma semana atrás. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, é um teste. Mas Uhum. é criação de batalha entre naves. Aí, Nossa, porque eu maneiro. quero, depois que eu terminar essas campanhas que eu tô, esses dois mundos, eu quero jogar de novo, mas eu quero jogar no cenário técnico. E dessa vez eu não joguei porque no Founder não tinha uma função lá das. Tipo umas matérias que tem no técnico. Aí eu falei, então deixa quieto, vou jogar o normal mesmo, que aí serve pra até conhecer. E aí depois que eu tiver craque aí no sistema, aí eu pego e puxo a técnico, que é realmente o cenário que eu mais gosto, né? Que é ficção científica. Maneiro. O mestre, ele faz, como ele faz isso, porque é da natureza dele, né? Eu vou ajudar alguém, vou explicar aqui e alguém vai se beneficiar com isso. Mas você percebe, né? Que você acaba fomentando a comunidade, né? Com isso, né? Com os seus vídeos, né? De ajudar a galera de alguma forma. Sim, com certeza. É um vídeo, alguns vídeos ajudam bastante. Por exemplo, um vídeo que eu acho que ajuda bastante é como usar o Founder para o Fábula Última. Eu fiz um vídeo atualmente que também eu achei que ele ficou muito útil, que é o dos rituais. Porque no livro você tem só uma pincelada. Ritual é qualquer magia que não seja isso. E aí eu dei umas dicas legais, né, naquele vídeo aí de rituais. Eu até comentei lá dizendo que eu não conhecia aquele PDF que você colocou lá. Assim, aquele PDF é excelente, nossa, ele é pré-requisito, na verdade. E você tem diferentes produtores que estão gerando aí conteúdo de fábula, ele motiva muito a comunidade. Então, várias pessoas começam a conhecer o sistema por conta disso, outras que conhecem aprendem coisas novas, e por conta disso elas ficam mais tempo no sistema. Tem uma comunidade de produtores, né, de conteúdo por fábula, e também tem a comunidade de pessoas que jogam e produzem conteúdos de uma forma mais informal. Ela é algo que enriquece muito o sistema. Então, tipo, o segredo de qualquer sistema é a comunidade, né? Se a comunidade não adota, o sistema morre. É isso aí. Eu espero que agora com o lançamento aí pela Jambô, a Jambô tem uma comunidade muito grande, e a galera comece a ir mais lá no vídeo do mestre. Eu sempre vejo o vídeo do mestre, eu vou lá e comento. Pô, galera, comenta lá, dá um like, velho. Qual o problema? Perca um pouco a vergonha. Eu sempre comento lá com o meu perfil, então com o perfil do podcast. Eu sempre tô lá. Dou meu like, dou hype, pô. Tem que incentivar aí a comunidade, pô. Isso é legal de fazer, sim. Para terminar, mestre, eu tenho uma última pergunta que é do Kelvin. O Kelvin, que é o participante do podcast aqui, o meu co-host. Ele não tá aqui hoje, mas ele deixou uma pergunta pro mestre. Ele falou assim: pergunta para ele quando ele vai lançar o spin-off, o Mestre Físico. Boa. Não, boa. O spin-off do Mestre Digital, né, pô? Ia ser legal fazer, né? Podia fazer uma mesa presencial, aí gravar uma mesa presencial, mas aí precisa de mais infraestrutura. Não sei se eu tenho, mas a ideia é boa. A ideia é boa. A ideia é boa. Mestre, a gente está encerrando por aqui. Eu queria deixar o espaço para você deixar qualquer recado aí. Se você quiser deixar link, falar o que você quiser. Agradecer você, né, primeiramente, por ter perdido aí um tempo do seu dia para gravar com a gente. Agradecer a galera que mandou comentários. Sempre bom aí a comunidade. Tá vendo, mestre? A comunidade do Fábula Última tá ativa aí, ó. Mandando pergunta e tudo. Primeira coisa, eu já joguei vários sistemas e aí eu tô sempre conhecendo sistemas novos. E o Fábula Última é um sistema muito massa, assim. Eu só tenho elogios para ele. O combate é um combate que ele consegue manter o desafio, mesmo para grupos otimizados, e continua um combate interessante para quem joga mais relaxado. E para grupos mistos, ele também se mantém. Então, esse ponto positivo. Ele tem a questão aí de focar muito na narração. Então, o grupo cria o mundo, os personagens, eles utilizam a personalidade deles o tempo todo. Eles podem influenciar a história. Então, assim, parte de combate ótima, parte de narração ótima. Eu tô tentando aí produzir mais vídeos aí do Fábula Última, então lembre-se aí, dá uma entrada lá no meu canal, Mestre Digital, e se você tiver algum conteúdo de Fábula que você tem interesse, dá uma comentada lá e diz, gostaria de tal conteúdo de Fábula Última. Eu tô para produzir mais vídeos falando aí sobre algumas funções extras do Foundry VTT junto com o Fábula Última, como por exemplo os efeitos ativos. Acompanhe lá para você ter acesso a esses vídeos. Eu acho que é basicamente isso aí. Sou fã do sistema, publico vídeos, me procurem. É isso aí. O bom do mestre é que é isso. Quando ele é fã do sistema, ele faz vídeo do sistema. Eu vi vários vídeos de outros sistemas que o mestre é fã e ele vai fundo.
Quando eu me empolgo, eu começo a fazer vídeo sem parar pro sistema. Vamos ficando por aqui. Obrigado ao Mestre Digital pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Galera, não esquece de visitar o canal do Mestre Digital. O link tá na descrição. Tem a playlist aí do curso de Foundry. Deixa like nos vídeos lá da galera. Deixa like aqui também nesse... Se você tá vendo pelo YouTube, deixa like aqui no podcast. Ou então se você tá vendo pelo Spotify, faz um comentário lá, diz que assistiu, interage com a gente, estamos nas redes sociais. Qualquer coisa, procura 8 Pilares. Valeu, mestre. Obrigadão, cara. Até a próxima. Obrigado você, hein?